Amém. Glórias a Deus. Então, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a vós outros. Amém? Amém. Estamos iniciando hoje, a exposição da carta aos Romanos. Para a glória de Deus, Deus nos concedeu essa misericórdia de estarmos aqui, para vocês que vão me assistir aí, eu estou sentado aqui porque acabei sofrendo aqui uma lesão, acabei rompendo o tendão, tornozelo, e não posso ficar de pé, por isso estou sentado aqui. Mas eu creio que a quem nós devemos olhar é a Cristo Jesus. Romanos, abra as suas Bíblias em Romanos, nas cartas de Romanos, capítulo 1, na epístola de Romanos, capítulo 1. Vamos ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aí, amados. Essa é a primeira parte que iremos estudar desse livro. Iremos estudar, pregar, expor o livro todo. Hoje será somente até aí. Senhor, louvemos ao Senhor essa noite, com muita gratidão, pelo privilégio de termos esse livro em nossas mãos, Senhor. O grande livro da Reforma Protestante. Pedimos a luz do Espírito Santo, a iluminação em nossos corações e mentes, Deus, para que nós entenda a magnitude, Senhor, a profundidade das sagradas e santas Escrituras, para que nós entenda tudo que será dito. Traz graça, Senhor, a nós, porque o que é, meu Deus, o que será de nós sem a Tua poderosa graça e iluminação do Teu Santo Espírito? Por isso confiamos a Ti essa mensagem. Espírito da verdade, ilumina o nosso ser, faz que cada um entendamos a Tua palavra, entendemos de uma maneira clara, lúcida, creiamos naquilo que será dito, no poder do Seu Espírito. Seja manifesta a Tua vontade para nós. Receba glória, louvor, honra para Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não podemos esquecer que para o deleite vosso, para o encorajamento vosso, para a empolgação vossa e para a motivação vossa de estar presente em todas as mensagens que serão ministradas aqui de Romanos na igreja, durante esse período da exposição dessa carta. Esse livro aqui é encorajador, irmãos. Esse livro nos traz encorajamento, empolgação, motivação de estarmos presentes em todas as mensagens, porque é um livro magnífico, estupendo. Eu venho vos dizer que Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Saibam disso. Não é um livro comum, não é um livro qualquer. É simplesmente esse livro que será pregado aqui durante muito tempo, até nós acabar ele,
teológico do Novo Testamento. Precisamos conhecer mais essa carta magna. Afinal de contas, eu estou falando do maior tratado teológico do Novo Testamento. Precisamos ir mais profundo nesse livro. Isso nos traz curiosidade, isso nos anima a conhecer mais acerca desse livro. Alguns chamam do Evangelho segundo Paulo. Crisóstomo, o maior pregador do século V, lia esse livro de Romanos em voz alta para si mesmo uma vez por semana. Agostinho e todos os reformadores consideravam essa carta como crucial para a compreensão do restante das Escrituras. Olha que livro, irmãos. Veja. Por que, irmãos, que essa carta tem esse brilho diferente? Bem, você bem sabe comigo que foi através da carta de Romanos que Deus traz luz na época que só havia trevas no coração de Martinho Lutero e de todos que naquela época queria conhecer a Deus, e da maioria de todos os fiéis, que o livro de Romanos é o livro da grande reforma protestante. Romanos capítulo 1, versículo 17: de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E daí, todas as doutrinas que traz a luz para aquela época, foi através desse texto, Romanos 1:17, desse versículo, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Martinho Lutero se arrependeu, se converteu e entendeu a profundidade verdadeira do Santo Evangelho. E não só isso, daí todas as doutrinas que traz luz para aquela época, e exatamente tiradas do livro de Romanos. E por causa desse livro, Martinho Lutero entendeu que tinha argumentos suficientes para indagar, mostrar que as doutrinas do Papa, da Igreja Católica, estavam completamente erradas. É um livro espetacular, irmãos. É um livro magnífico, histórico na história da Igreja. É um livro que devemos considerar de tal. É um livro que foi através dele que Deus iluminou a mente de um homem que estava em trevas, de uma nação que estava em trevas, de um povo que estava em trevas. Através desse livro, não só ele creu, como se converteu, como também daqui é que ele tira a força, a doutrina e as verdades que colocaria todas as heresias papais da Igreja Católica de água abaixo. Aleluia! Então o que ele começa a aprender através desse livro? Que a justificação é pela fé e não mediante as obras, como a Igreja Católica pregava. Que esse livro, irmão, traz a verdadeira identidade do cristianismo, e trouxe naquela época. É o livro que trouxe a convenção também, não só para Martinho Lutero, como também para Agostinho. É o livro que trouxe convenção para um dos maiores teólogos do antepassado, Agostinho de Hipona. Se converteu através de um texto de Romanos. Santo Agostinho narra sua história de convenção do livro de Confissões. Enquanto estava sentado embaixo de uma árvore, ele ouviu uma voz que dizia: toma e lê. Foi então que Santo Agostinho, ao ler Romanos 13 ao 14, converteu-se definitivamente ao cristianismo. Irmãos, é um livro espetacular. É um livro que vale a pena lermos e obter toda a nossa atenção nele. Romanos capítulo 1, irmãos, aqui, versículo 1, Paulo começa com um prefácio de saudação. O que é um prefácio? Um texto preliminar de apresentação breve. É isso que Paulo faz aqui. Ele começa com um prefácio, um texto preliminar. Ele se apresenta com uma apresentação breve, escrito pelo próprio autor. Um prefácio é um texto preliminar de apresentação breve, escrita pelo próprio autor, colocado no começo do livro, com explicação
sobre o conteúdo, objetivos ou sobre a pessoa do autor. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Foi isso que Paulo fez. Ele começa falando de quem? De Jesus? Não. Ele começa falando dele. Paulo, servo de Jesus Cristo. Certo? Ele começa falando de Paulo aqui. Então, é um prefácio, né? Paulo começa trazendo em breve escrita, mostrando o sentido do livro. Sobre o livro, mostrando o conteúdo do livro, os objetivos do livro e sobre quem ele vai falar. É isso que nós vamos ver aqui. Início, você já está vendo já. Ele começa a falar dele, mas depois ele diz, servo de Jesus Cristo. Ele diz em quem ele vai falar, qual é o conteúdo do livro e o que realmente interessa aqui. Veja, ele começa o texto falando sobre ele, Paulo, servo de Jesus Cristo. Amados irmãos, isso aqui já fala muito, porque por mais que ele comece falando sobre ele, a fala dele é de alguém que não está aqui para se exaltar diante dos cristãos de Roma. E você precisa entender uma coisa, Paulo nunca foi na igreja de Roma pessoalmente. Eu vou falar sobre isso na outra mensagem, porque aqui não daria tempo. Eu estudei a época que Paulo escreveu, as viagens que ele fez, aonde, por onde, a época, o ano, e onde bateu certinho, o ano 55, foi o ano que Paulo escreveu essa carta, né? Depois de muitas viagens, de conhecer, fazer discípulos em Coríntios, ele envia uma carta para a igreja de Roma, mas ele nunca foi lá. Ele só ouviu falar da fé dos irmãos, da coragem, da determinação, e provavelmente essa igreja aqui de Romanos, de Roma, ela se iniciou no Pentecostes, que tinha pessoas de todas as línguas lá. Foi através dali que convertidos, gentios ali, se converteram e surgiu essa igreja lá em Roma. Só que Paulo, ele nunca, na verdade, essa igreja nunca teve o privilégio de ser pastoreada pessoalmente por nenhum dos apóstolos. Nenhum dos apóstolos jamais esteve aqui e exortou como Paulo fazia. Foi em Coríntios, em Éfeso, em outros lugares, como João em Éfeso e outros, Policarpo. Não, eles não tiveram esse privilégio. Mas alguns dizem, irmão, que foi plano de Deus, porque se Paulo tivesse ido lá, talvez ele não tinha escrito o maior tratado teológico de todos os tempos, a carta magna da Bíblia, a epístola aos Romanos. Então tudo é conforme a vontade de Deus. Ele não foi lá, mas em compensação escreveu essa carta. Como eu disse, ele começa falando que ele é servo, e eu entendo, a carta diz para nós que isso fala muito. Quando ele diz que ele é servo de Jesus Cristo, isso aqui já nos diz muito, porque primeiro, ele não está exaltando a si mesmo. Porque por ele começar a carta falando de Paulo, servo de Jesus, isso aqui não nos diz que ele está se exaltando para os cristãos de Roma. Não, a intenção dele não é essa. Ao contrário, aqui o texto nos mostra alguém que nos dá a entender que está entendendo o seu lugar, que entende o seu lugar, o seu papel e a sua missão. Glória a Deus. Paulo, quando ele começa esse texto dizendo Paulo, servo de Jesus Cristo, por ele iniciar Paulo, não é um tom de eu sou Paulo, ou em outras palavras, aquele Paulo que você muito ouviu falar aí, para alguns podia pensar que agora vinha exaltação, ele é apóstolo. Não, ele diz assim, eu sou servo tanto quanto vocês. É de alguém que entende o seu lugar, entende o seu papel e entende a sua missão. É de alguém que, em vez de se exaltar, se apresenta se humilhando. E vocês vão entender aqui por quê. Ele se apresenta se humilhando na carta. Tipo, como eu acabei de dizer, esse Paulo tão falado que vocês conhecem aí, é tão servo como vocês. E a palavra servo, o significado original na língua grega, que foi escrito o Novo Testamento, para servo, é escravo. Escravo, alguém que foi comprado por um alto preço. Então deixa eu dizer a fala de Paulo para vocês. Ele está iniciando dizendo assim, olha, Paulo, escravo de Jesus Cristo, alguém que foi comprado
magnífico esse início de Paulo. Então escravo representa, servo representa isso. Alguém que é escravo. Alguém que foi comprado por um alto preço, amados. No Império Romano, os escravos carregavam uma pesada argola de ferro soldada em volta do pescoço, como com o nome do seu senhor. Era normal isso lá em Roma. Escravos carregavam uma argola no seu pescoço com o nome do seu senhor. Dizendo isso, irmãos, logo nos vem a pensar que aonde esses homens iam, aonde eles chegassem, antes que falassem, quem olhasse para eles já sabia quem era o Senhor deles, o dono, quem o enviou e a serviço de quem eles estariam ali. Por quê? Porque o nome que estava no pescoço era do Senhor deles, entende? Eu quero que vocês entendam isso. O escravo na antiguidade tinha isso, tinha uma coleira no pescoço, e na própria coleira o nome do Senhor deles. Então aonde eles chegassem, quando alguém olhasse para o rosto, veria a coleira e veria lá o nome, e vendo o nome do Senhor deles, aquela pessoa, se é um comerciante, se aquele escravo está vindo para pegar alguma coisa, o comerciante já sabe de quem ele está a serviço, não é? Isso é muito interessante. Antes que falasse, antes que aquela pessoa se aproximasse, o homem já podia dizer: ah, vem ali o escravo de fulano de tal, porque estava o nome no pescoço dele. E como eu disse, antes deles falarem qualquer coisa, as argolas já diziam. E é interessante, irmãos, que não é porque parece que é o que está faltando a nós, crentes de hoje, os crentes de hoje, as argolas com o nome de Jesus, o crente do século que estamos vivendo, ele é uma pessoa tão parecida com o mundo que ninguém consegue ver o nome de Jesus neles. Então não é por acaso, irmãos, que Paulo diz que eu sou servo, no meu pescoço eu carrego uma argola, e nessa argola tem um nome, e o nome que está escrito é o nome do Senhor Jesus. Ele é meu dono. Eu não preciso gritar para dizer eu sou de Jesus. Os meus frutos falam por si só. Quem olha para mim já sabe quem é meu dono e de quem eu estou a serviço aqui. Isso é maravilhoso, irmão. Quando eu comecei a estudar isso, sabe? E vi isso, percebi essa história real entre eles lá, e eu vim logo pensar em nós, irmão. Meu Deus, como isso é tremendo, real, verdade. Se realmente os escravos daquela época tinham argolas no pescoço, e nas argolas estavam os nomes do seu Senhor, é fato que não precisavam eles falarem uma palavra, que as pessoas olhariam para eles e reconheciam de quem eles eram. E não é diferente, mas nós não estamos vendo isso hoje. Está faltando a argola de Jesus no pescoço dos crentes de hoje. O crente do século que estamos vivendo é uma pessoa tão parecida com o mundo que ninguém consegue ver o nome de Jesus neles. Veja, esse mesmo escravo era uma propriedade exclusiva do seu dono, de modo que o seu dono, poderia submetê-los a trabalhos forçados, castigá-los, matá-lo. Paulo, porém, não é escravo de um senhor carrasco. O seu senhor deu a vida por ele, comprou-o com seu próprio sangue e o conquistou com um imensurável amor. O sentido de escravo para Paulo é diferente do sentido de escravo para os servos romanos, porque os senhores dos servos romanos eram carrasco, submetia eles a trabalhos até, se possível, matá-los. Já Paulo não, ele é servo de um Senhor que deu a própria vida por ele, comprou ele com seu próprio sangue e o conquistou com o seu imensurável amor. Então vamos para o texto novamente. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Até aí. Então ele diz,
servo de Jesus Cristo, começou o destaque do livro. Porque Paulo, irmãos, é apenas um arauto. Começou o destaque do servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Agora, o livro começou a se destacar, apontar para o objetivo dele. Por quê, pastor? Porque, como eu disse, Paulo é apenas um arauto, mas o destaque é de quem o arauto está falando. Esse que é o destaque do livro. Não olhe para o arauto. O arauto é um servo, é um escravo que está ali para servir. Ele já declarou isso. Mas olhe de quem o arauto está falando. É esse que é exaltado aqui no livro. Sou escravo de Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Eu sirvo a Jesus Cristo. Eu sou servo. Eu não sou dono de mim mesmo. Isso é muito forte, irmão. Olhe a apresentação de Paulo para a igreja de Roma. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu não sou dono da minha vida. Eu não mando em mim, mas Jesus Cristo é o dono da minha vida. Paulo se apresenta aos irmãos dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, não sou dono da minha própria vida. Jesus Cristo é quem manda em mim. Eu estou aqui diante de vocês em serviço dele, porque eu sou servo de Cristo Jesus. Aleluia! Está vendo que começo, irmão? Esse começo fala muito. Paulo, em uma palavra só, disse muito para nós aqui essa noite. E é assim que nós se apresentamos aqui na terra. Você se apresenta assim no seu trabalho, na casa dos seus familiares, diante do seu vizinho, na casa da sua sogra, aonde você vai. Essa é a sua identidade. Eu não sou dono da minha vida. Eu não mando em mim. Eu estou aqui a serviço de Cristo Jesus. De alguma forma, eu vou servi-lo aqui nesse lugar. Irmão, isso é muito forte. Esse começo de Paulo aqui nos implica a uma vida cotidiana nossa, talvez errônea. Paulo está dizendo para os crentes de Romanos que ele está na terra como escravo, a serviço de Cristo. Aonde ele chegar, aonde ele pisar o pé, não importa aonde ele vá, a identidade dele não muda. Irmão, escute bem uma coisa. Escravo é escravo, você precisa entender isso. Escute bem. Um escravo na antiguidade, ele jamais, em um determinado momento, dia de domingo, de sábado, terça, quarta, chegaria para o seu senhor e diria: vou mudar a rotina que eu estou fazendo aqui, viu? A partir de hoje vou fazer diferente, vou tirar uma folga, vou sair com meus amigos. Só se quisesse morrer sendo chicoteado. Não, o escravo, ele não tinha vontade própria. Essa é a ideia de escravo, e não pode mudar. É a ideia original do texto. Escravo é escravo. Eu não posso tentar pintar o texto para nos agradar. E Paulo está com essa ideia em mente aqui. O escravo não tem vontade própria. Aonde ele chegar, em qualquer hora, a missão dele é estar a serviço do seu Senhor. E não é diferente com Paulo. Porque, irmãos, aonde Paulo chegava, ele era servo. Paulo não dividia a vida dele em partes. Tipo, eu sou servo aqui neste lugar, mas nesse outro eu não preciso ser tanto assim. Eu sou santo aqui nesse lugar, mas aqui nesse outro eu posso me soltar mais um pouquinho. Eu não me misturo com o pecado aqui nesse lugar, mas aqui nesse outro eu posso me misturar um pouquinho. Não, Paulo entendia aqui que em todos os lugares que ele fosse, ele estava lá para servir, a serviço de alguém que é superior a ele. E acontece muito isso com o crente, irmão. Às vezes o crente acha que pode ter um padrão de atitude em um lugar e outro padrão de atitude em outro. Não, aqui eu não preciso ser tão santo, não preciso ser tão fervoroso, eu não preciso anunciar tanto aqui. Não, eu já anunciei naquele outro lugar lá. Eu já fui, não, aqui eu posso me misturar um pouquinho, aqui eu posso entrar nessa
com elas. E Paulo não. Irmãos, isso acontece. E Paulo está nos ensinando que não. Se acontece, não pode acontecer. Imagina. Paulo diz: eu estou a serviço daquele que é superior a ele, a mim. De quem de alguma forma ele estava ali para servir? Cristo. Você pensa assim, irmãos? Você pensa que de alguma forma, em todos os lugares que você vai, você está ali para servir? Seja no trabalho, seja na casa de um amigo, de um irmão, de uma mãe, de uma sogra, seja aonde for. Irmãos, os lugares cotidianos que nós frequentamos não podem mudar quem somos e nem nos influenciar. Não pode. Essa palavra é forte, é por isso que nem todo mundo quer servir a Cristo, porque servir a Cristo é considerar que agora é um escravo, não da sua própria vontade, mas da vontade dele. Para muitos isso aqui é um escândalo. Por isso que a palavra diz que o Evangelho, a palavra da cruz é escândalo para os que perecem. Para alguns, como assim escravo? Eu não tenho vontade própria. Que evangelho é esse? É o evangelho de Cristo Jesus. É o evangelho que Paulo nos trouxe. Você não é dono de você mesmo mais. Em qualquer lugar que nós for, devemos estar a serviço daquele que é superior a nós. Qualquer lugar que você for, você é servo de Cristo, escravo de Cristo. Você não é dono da sua vida. Você não manda em você naquele lugar. Você é servo de Cristo, escravo de Cristo. Cristo manda em você e você tem que estar ali a serviço dele. Não importa o lugar que você esteja. Ou tipo, aqui Cristo manda em mim, mas ali quem manda em mim sou eu. Aqui Cristo manda em mim, mas ali quem manda em mim sou eu. Lá Cristo manda em mim, mas cá quem manda em mim sou eu. Não faz sentido com a verdade da Bíblia. O servo, ele é servo aonde ele chegar, irmãos. Isso aqui, irmãos, implica, acredite se quiser, até com a confirmação da certeza que somos salvos. Isso aqui mostra o verdadeiro salvo. Ele não diz aqui, eu estou a serviço de Cristo, mas cá não, cá eu posso mudar um pouquinho. Isso aqui me faz lembrar, sabe de quê? Da história do sapateiro convertido com Martinho Lutero. Um sapateiro convertido perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Maravilha isso, né? Ou seja, continue sendo servo, escravo de Cristo, na função do seu trabalho. Em outras palavras, quando estiver trabalhando, não se solte ao ponto de pensar que no trabalho tu tens que ser outra pessoa. Não, você continua sendo servo de Cristo e fazendo sapatos bons e vendendo um preço justo. Maravilha isso, né? Sim, devemos agir. Não podemos ser uma pessoa na igreja e em nossas casas sermos outras. Não podemos ser uma pessoa aqui e no trabalho sermos outras. Não podemos ser uma pessoa aqui na casa dos nossos parentes, amigos, entes queridos, sogra, sogro, onde quer que nós formos, sermos outras pessoas lá. Porque ou você é servo de Jesus Cristo, irmão, ou você é servo de você mesmo, ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo das suas próprias vontades. É isso. Está vendo, irmão? Em um texto só, quantas implicações. E é isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo. Eu estou aqui para servir, somente para servir, e mais nada, para fazer a vontade dele, somente e mais nada. Eu estou aqui enviado por ele somente para servi-lo e agradá-lo. É isso que ele está dizendo aqui no começo da carta já. Olha que coisa, né, irmãos? Olha como a carta começa. A carta começa a 1000 por horas.
Como eu disse, irmãos, ninguém pode servir a dois senhores. Bom, pelo menos Paulo decidiu a quem ele queria servir. Você viu aí, Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo decidiu a quem ele vai servir. Diga isso também, irmãos, mas não só diga isso, cumpra isso, viva isso para a glória de Deus. Porque eu posso até dizer, Maico, servo de Jesus Cristo, mas eu não só preciso dizer isso, eu preciso cumprir isso, eu preciso viver isso para a glória de Deus. Você está a serviço de Deus no seu telefone, você está a serviço de Deus nas redes sociais onde você mexe, você está a serviço de Deus em qualquer lugar, se você for servo. Só se você for servo. Se você é servo, você é escravo. E se você é escravo, você não tem vontade própria. A sua vontade é a vontade do seu Senhor. A parte B do texto, vamos lá. Apóstolo chamado, separado para o Evangelho de Deus. Apóstolos, irmãos, em outras palavras, chamado para servir, chamado para trabalhar muito, porque a palavra servo, como nós sabemos, significa escravo, aquele que está totalmente à disposição do seu Senhor. A palavra apóstolo significa um mensageiro, alguém enviado por outrem para representá-lo, alguém que foi revestido de autoridade para completar alguma missão. É esse o significado original da palavra apóstolo. Lembrando que só podia ser apóstolo, abre aspas, quem andou com Cristo em vida, ou quem viu ele ressurreto ou glorificado. Por isso que todos os apóstolos de hoje são falsos. Pode olhar na carteirinha credencial, vire e veja a data do nascimento deles, e vocês verão que eles são falsos. Eles não nasceram 2000 anos atrás e nem tampouco viram Cristo vivo ou ressurreto. Fecha aspas. Uma vez que Paulo ele disse que é servo, nós já entendemos muito bem o que significa, e também que é apóstolo, ou o que eu acabei de explicar. Ele diz também que foi separado para o Evangelho de Deus. Vamos lá, vem comigo, versículo 1, parte B. Apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Primeiro ele diz, sou servo, escravo. Nós já entendemos bem o que é servo agora. Depois apóstolo, alguém que foi enviado para cumprir uma missão, revestido de poder, enviado por alguém que é superior a ele. Então apóstolo é um missionário, tá? Nesses frajutos de hoje não. Vamos lá. Em outras palavras, ele separado agora, ele diz também que foi separado para o Evangelho. Em outras palavras, eu me coloco à disposição dele, como um escravo que sou, um servo. Ele me chama e me dá ordem, e diz, Paulo, vá e anuncie as minhas boas novas. E isso significa separado para o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que as boas novas de Cristo. O que Paulo está dizendo na parte C do texto, eu fui chamado, eu fui separado para anunciar as boas novas de Deus, trabalhar para Cristo. Paulo começa o texto dizendo, olha, eu vim trabalhar, estou aqui para trabalhar, somente para trabalhar, estou a serviço do reino, vim para prestar contas, para trazer a mensagem do reino, para falar de vocês do reino. Todo o meu serviço aqui, igreja de Romanos, gira em torno do reino. Aleluia. Aqui Paulo está nos informando que o Evangelho foi anunciado em forma de promessa na pregação dos profetas, muito antes dele nascer. Vamos lá, vamos dar continuidade. Versículo 2: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas,
nas Sagradas Escrituras. Como eu disse, Paulo aqui, ele está nos informando que o Evangelho foi anunciado em forma de promessa na pregação dos profetas da antiguidade, muito antes dele nascer. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, que no Antigo Testamento os profetas já falavam, já anunciavam sobre o Evangelho. Era uma promessa do Antigo Testamento que está para se cumprir no Novo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, que esse Evangelho não é uma inovação, não é uma espécie de plano B de Deus, porque o plano A fracassou. É isso que Paulo está dizendo. Sempre foi o plano de Deus nos salvar por meio do poderoso Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. O Evangelho foi concedido na eternidade, anunciado por Deus na história, prometido pelos profetas e cumprido em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Que os gentios receberiam as boas novas de Cristo, que é o Evangelho. Vamos para o versículo de número 3. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder. 3. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Até aí. Então agora, irmãos, Paulo nos informa em quem se cumpre essa promessa. Através de quem nós receberemos as boas novas e através daquele que é o centro da mensagem, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está mostrando aqui para nós quem é o centro da sua mensagem, em quem as coisas todas, para quem apontava e em quem elas se cumprem. Nesse versículo 3, Paulo nos informa, em quem se cumpriu essa promessa e através de quem nós recebemos as boas novas e através daquele que é o centro da mensagem, o Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus amados irmãos, Paulo está nos informando acerca da essência do Evangelho. Nesse versículo 3 aqui, ele está nos informando sobre a essência do Evangelho, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Aquele a quem é a essência do Evangelho. Esse texto aqui nos mostra que o Evangelho de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras, tem um centro, e ao redor do qual tudo gira, do começo até o final. Ele trata do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 4 diz assim: ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, Paulo nos informa agora que antes de ressuscitar, ele era o Filho de Deus em fraqueza e humildade. Por meio da ressurreição, torna-se o Filho de Deus em poder. Obviamente, Paulo não está dizendo que Cristo só se tornou Filho de Deus pela ressurreição. Não. Uma vez que ele é o Filho de Deus eterno. O que Paulo afirma é que Cristo foi designado Filho de Deus em poder pela ressurreição. Depois da ressurreição, a partir daquele instante, ele é o Filho de Deus em um novo sentido. Ele é o Filho de Deus em poder, o Filho de Deus em glória, o Filho de Deus em pleno poder. Veja, Paulo nos traz uma alusão, irmãos, magnífica. Ele nos traz uma explicação tremenda. Ele nos mostra no versículo 5, como nós acabamos de ler, por intermédio, ou melhor, 4. E ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo nos traz uma revelação oculta. Ele nos mostra, irmãos, coisas que estavam escondidas para nós. Versículo 5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Paulo explica agora
que através de quem e por meio de quem recebemos graça, ou seja, favor imerecido. Se no versículo anterior Paulo nos revela que por meio da morte e ressurreição ele ressuscita em poder, em grande glória, em pleno poder, agora Paulo nos explica por intermédio de quem, por meio de quem recebemos graça, ou seja, o favor imerecido, mostrando a imensidão do poder desse evangelho, dessas boas novas. Compra para Deus povos de toda língua, tribos e nações. É isso que Paulo está nos mostrando, a expansão do reino, o poder dessa obra que começou lá, que foi revelado lá, que antes de ele mesmo nascer e ser chamado, já era anunciado, que não é o plano B de Deus, que Deus não falhou na primeira parte e depois acertou na segunda, que esse sempre foi o plano de Deus, salvar pessoas de todas as tribos, línguas e nações, mas por meio de quem? Sempre foi por meio do poderoso e gracioso Evangelho. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Essa é a promessa. Ele não podia começar melhor o livro, mostrando aos crentes romanos que não tinha esse conhecimento. Ele não tinha, eles são gentios. Eles não tinham noção do plano salvador, redentor. Onde começou, como, por invés de quem? Quem é o centro da mensagem? Para quem ela apontava? Desde quando Deus cumpriu? Em quem Deus cumpriu? E é exatamente todo esse mistério que Paulo está revelando para os irmãos de Roma. Por quem Deus cumpriu? Para quem as promessas apontavam? Qual era a intenção de Deus? Salvar quem? Por intermédio de quem? Até que ponto Deus quer alcançar? Povos de tribos, línguas e nações. Paulo está explicando que o Santo Evangelho é poderoso para salvar, alcançar, justificar pessoas de todos os lugares, de todos os povos, línguas e nações. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Paulo, irmãos, está aqui no versículo 5, mostrando a imensidão do poder desse Evangelho, dessas boas novas. Como eu disse, comprando para Deus. Foi isso que o Evangelho fez, e ele cumpriu a sua missão. O Evangelho não falha, irmãos. O homem falha, a palavra do homem falha, mas o Evangelho não falha. O Evangelho tem comprado para Deus povos de todas as línguas, tribos e nações. Ele tem cumprido essa promessa. Aqui está a finalidade do Evangelho. Por intermédio de quem viemos a receber graça, por amor do seu nome, para obediência por fé. Irmãos, nós sabemos muito bem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está falando aqui exclusivamente do seu chamado para evangelizar os gentios. Uma vez que esse Evangelho é chegado aos gentios, todo aquele que crê prova a sua fé pela sua obediência. Vamos ler o versículo 5 de novo para que você entenda. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Irmãos, Paulo inicialmente no capítulo 5 ele está falando dele, ou melhor, também dos outros apóstolos, talvez. Como é que nós sabemos disso? O versículo depois nos fala isso. Veja que ele diz assim: receber graça e apostolado. Nem todos foi chamado para receber o ministério do apostolado. Então, por isso é que nós percebemos que não é todos aqui ainda, mas a obediência por fé é para todos. Uma vez que ele é chamado e foi e cumpriu esse ministério e pregou o Evangelho em muitos lugares, na mensagem, na outra mensagem que vem, vocês vão perceber o missionário que foi Paulo, né, que eu vou expor isso aqui, não pude expor, que não iria dar tempo, que é muitas cidades, e aí nós vamos chegar no ponto onde ele escreveu. Ele pregou, e ele levou essa mensagem aos gentios, e uma vez que o Evangelho é chegado aos gentios, e foi, todo aquele que crê nesse Evangelho, prova a sua fé nesse Evangelho, por meio da obediência a Deus. Aleluia. Tudo isso aconteceu, tudo que foi feito, a graça que recebemos não é uma graça vazia, mas uma graça proposital, uma graça que nos alcança com propósitos. A graça de Deus, irmão, quer que você entenda, a
A graça de Deus não é vazia. A graça de Deus é proposital. A graça de Deus nos traz propósito. Qual o propósito dessa graça que nos salvou então? O propósito do texto diz que a graça nos salvou para a obediência, por fé. Então essa graça nos salvou para que nós sejamos obedientes. Essa é a finalidade do Evangelho. Deus chamou para ele um povo zeloso de boas obras. Essa é a graça que lhe alcançou. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você creu, você prova a sua fé por meio da sua obediência. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Veja o versículo 6. De cujo número sois também vós chamados. Agora é para nós. Está vendo? Agora é conosco. De cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Veja bem. Uma vez que Paulo, tendo apresentado os distintivos do Evangelho verdadeiro, é isso que ele está fazendo. Ele tinha que começar assim lá para os irmãos de Roma, eles não sabiam, eles estavam pela fé lá. A pregação foi verdadeira, foi Pedro, eles se converteram de verdade, mas precisava agora conhecer a profundidade do plano soberano redentor de Deus. Então o que Paulo está fazendo aqui? Apresentando para eles os distintivos do Evangelho verdadeiro. Paulo passa a falar agora das marcas da igreja verdadeira. Destacamos aqui alguns pontos. Amados, uma vez que Paulo nos mostra a quem pertencemos e de quem somos, Paulo aqui usa mais uma vez a palavra chamados. Eu quero chamar sua atenção para isso. Mais uma vez, Paulo usa a palavra chamados. Observe agora que a palavra chamados agora está no plural. O versículo 1 do capítulo, ele fala Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado. Isso aqui está no plural? Não, está no singular, é com ele mesmo. Ele está falando com ele. Eu fui chamado. No versículo 6, ele usa a palavra chamados. Tem o S no final. Que isso aqui nos faz entender que é para todos nós, no singular. Paulo está dizendo, não só eu fui chamado, mas também vós fostes chamados. No plural, esse texto, ele usou a mesma palavra, mas dizendo, se referindo a ele. Agora ele está usando a mesma palavra no plural, afirmando para nós que todos nós também fomos chamados para serdes de Jesus Cristo, para ser propriedade de Cristo. Irmão, isso é importante, irmão. Isso não é por acaso. Paulo está mostrando o quê, pastor? Que não só ele foi chamado para ser de Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, Paulo é mestre mesmo. E por isso que aqui é o maior tratado teológico. É fácil de entender até na mensagem, que é um tratado teológico. Por quê? Porque no início do texto, e no capítulo 5, ele diz do seu chamado apostólico. Está falando dele. No começo do texto, ele fala do seu chamado para anunciar o Evangelho. Dele! Mas aí, até o momento, os cristãos de Roma podiam estar se perguntando assim, sim, Paulo, e o nosso chamado? E nós? Fomos chamados também? Nós fazemos parte? Nós fomos chamados também para alguma missão? E no versículo 6, Paulo vem e diz, não só eu fui chamado, vocês também foram chamados. Para quê nós fomos chamados? Para serdes de Cristo. Não só eu fui chamado para ser de Cristo, vocês também foram chamados para ser de Cristo, para servir a Cristo. Em outras palavras, vocês foram chamados para ser propriedade de Cristo. Paulo está dizendo que os crentes pertencem a Cristo por predestinação, e nos mostrando que a nossa salvação tem origem no chamado eficaz de Deus. Aleluia. Que ensino, irmãos, de Paulo. Paulo está mostrando para nós e para os irmãos da época que a nossa salvação e a salvação deles que não sabiam, eles só ouviram de Pedro assim, Pedro, o que queremos fazer? Creia no Senhor Jesus Cristo e serão batizados em nome de Jesus e receberão o dom do Espírito Santo. Tá bom, Pedro? Maravilha. Creram,
foram batizados, mas agora eles precisam entender, irmãos, por meio de quem isso acontece. Qual é a origem do chamado eficaz da salvação? Então Paulo está mostrando a eles que a nossa salvação tem origem. Ela começa não em nós mesmos, mas no chamado eficaz de Deus para as nossas vidas. Paulo está dizendo: você foi chamado não para ser do mundo, não para ser da sua própria carne, não para ser de você mesmo. Você foi chamado para ser propriedade exclusiva de Cristo. Vamos ler o versículo 6 para vocês. Vamos lá. De cujo número sois também vós chamados, para serdes de quem? De Jesus Cristo. Paulo está dizendo: vocês foram chamados para serem de Jesus Cristo. Tem um chamado para vocês também, crentes de Roma, crentes gentios. Deus chamou vocês também, propositalmente, e vocês foram chamados tanto quanto eu, para servirem ao mesmo Senhor, Jesus Cristo. Mas essa palavra, ser de chamados, nos ensina, irmão, não só que nós foi chamado, mas que nós foi chamado para ser propriedade exclusiva de Cristo. Em outras palavras, vocês têm um dono. Vocês não é dono de si mesmo. Bom, como muitos dizem, eu sou dono do meu próprio nariz. Pelo menos para mim e para você que está aqui, essa palavra não existe. Ela sumiu e desapareceu quando você foi comprado por Cristo por um alto preço. Você é dele, e das mãos dele ninguém pode te tirar. Versículo 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma. Até aí, amados primeiro. A todos os amados de Deus. Uma vez que Paulo já tratou, já disse os mistérios da salvação, a eficácia do chamado, por meio de quem isso acontece. Aqui Paulo nos garante, nos dá a certeza que a igreja é um povo amado, amado de Deus. Deus amou a igreja na eternidade e o atraiu para si com cordas de amor. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz assim, que de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Eu quero que você saiba que é exatamente isso que o texto está dizendo. Em meio, o meio pelo qual Deus nos atraiu até Ele foi com cordas de amor. Esse texto nos mostra que Deus colocou o seu coração na igreja antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. Aleluia! Esse texto nos garante que Deus olhou para a igreja antes que Ele lançasse todos os fundamentos da terra que nós vemos hoje. Parte B do versículo 7. Chamados novamente. A palavra no plural, vamos lá. A todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Agora, mais uma vez que o versículo 6, já fomos chamados para sermos de Cristo. Olhe bem uma coisa, irmãos, interessante. A parte B do versículo 7, Paulo diz primeiro: a todos amados de Deus. Parte A. Parte B: que estais em Roma. Quer dizer, parte C: chamados para seres santos. Só essa palavra aí, chamados. Bem lembramos que no versículo 6 nós já fomos chamados. Mas no versículo 6 nós fomos chamados para quê? Para sermos de Cristo, Não, versículo 6. Versículo 6, nós fomos chamados para sermos de Cristo. Uma vez que somos deles, sendo dele agora, Ele nos chama novamente no versículo 7. Entenda isso, que não é por acaso.
E agora ele nos chama no versículo 7. Eu quero que vocês saibam que ele nos chama para ser santo. E aí o texto diz para nós, chamados para sermos santos. Então, amados, uma vez que nós fomos chamados para ser propriedade exclusiva dele, amado por ele, ele diz para nós agora que uma vez que estamos juntos dele e somos dele, devemos parecer com ele, ter a essência dele, andar como ele anda. Então ele nos ordena que sejamos santos. Isso aqui não é um pedido, isso aqui é uma ordem. Chamados para ser santos. Você foi convocado, eleito, escolhido para ser santo. Você foi amado para ser santo, porque ele, o seu dono, é santo. Aleluia. Glória a Deus. Aquele comprou com grande amor, a quem você pertence, o seu dono, ele é 3 vezes santo. Ou seja, ele está chamando a igreja do mundo para ser separada do mundo. Devemos viver exclusivamente para Deus nesse mundo, como sal da terra e luz do mundo. Irmãos, eu quero que vocês saibam que a santidade é o fruto do chamamento, é a prova que você foi chamado, porque você é santo no mundo, hóstile e pecaminoso e corrompido. É que você realmente foi chamado por Deus. A santidade é o fruto do chamamento de Deus. Quando você é chamado, você também é santo. Você prova que você é chamado quando você é santo, que você foi chamado para ser santo em um mundo hóstil, pecaminoso e corrompido. Veja que no versículo 6, ele nos chamou para ser dele. Uma vez que ele chamou você e eu para ser dele, agora ele nos chama para ser semelhante a ele. Você entende que o versículo 7 não é por acaso, é uma continuação do versículo 6. Se ele chamou você para ser dele, é justo que ele chame você agora para ser igual a ele. Ele é santo. Então é justo que ele chame a igreja para ser de santo. Por isso Paulo usa mais uma vez a palavra chamados. Chamados para ser santo. Uma vez que você foi chamado para ser dele, ele te chama agora para viver como ele viveu, para andar como ele andou em santidade, separado do mundo, hóstil, pecaminoso, sujo e corrompido, para ser parecido com ele, para ser santo como ele é. Então a prova que alguém foi chamado para estar nele, e que alguém está nele, é que esse alguém não cumpre só a primeira ordem, ele cumpre também a segunda. Ele não cumpre só o primeiro chamado, ele cumpre também o segundo. Ele é chamado para Cristo, mas não só chamado para Cristo, ele é chamado também por Deus para viver uma vida santa. E para finalizar, a parte C do versículo 7, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo nos mostra que a igreja, irmãos, que a igreja é o único povo. Olhe bem o que aqui Paulo, como ele finaliza a primeira parte, e é onde eu vou finalizar também, não tinha como ir mais, foi certinho a hora. Paulo aqui, quando ele diz graça e paz a vós outros, parece que é só um final, né? Não, é só uma saudação final. Não, é uma saudação, mas ela diz muito. Aqui, Paulo nos mostra que a igreja, escute bem, é o único povo que recebe graça e paz, irmãos. Tanto graça quanto paz são dádivas divinas à igreja. Paulo nos mostra com essa palavra final que a igreja, e é a pura verdade. Por acaso tem graça e tem paz aí no mundo? Não, isto é uma procura da paz lá fora. Mas Paulo diz graça e paz a vós outros. Por quê? Porque a igreja é o único povo que recebe graça e paz, irmãos. Tanto a graça quanto a paz são dádivas divinas à igreja. É impossível, olhe bem,
pertencer à igreja sem ter graça e sem ter paz. É impossível. Nenhum crente verdadeiro e genuíno pode deixar de ter a graça de Deus e a paz reinando no seu coração. Então, irmãos, é impossível a igreja sem ter graça e paz. A graça é o amor imerecido de Deus aos pecadores revelado em Cristo. A paz é o estado de reconciliação com Deus desse pecador salvo pela graça. Está vendo? Parecia só um final, não é? Para finalizar a primeira parte do seu sermão escatológico, Paulo aqui mostra as virtudes do seu tratado teológico, mostrando as virtudes da salvação, a graça e a paz, e os únicos meios pelos quais tudo isso aconteceu. Não é um final qualquer. Paulo, finalizando a primeira parte do seu sermão teológico, do seu tratado teológico, ele mostra as virtudes da salvação, que é a graça e a paz, e os únicos meios pelos quais tudo isso aconteceu. Veja, a graça tinha que ser por ela, não tinha outro meio. Os deméritos que haviam em nós tinha que ser somente pelos méritos de Cristo, sem achar nenhuma bondade em nós. Deus decide nos salvar, mesmo sabendo que nós não merecíamos. É isso que Paulo está falando aqui no final, tá? É esse sentimento que Paulo quer deixar para os irmãos da igreja lá. Cordas de amor ele nos atraiu, enviando o Cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar, tirando o pecado do mundo, ou seja, o pecado daquele que creu no Filho dele, e dessa forma nos salvando, por meio do seu favor imerecido, graça e paz, por meio do seu amor incondicional, não olhando para a nossa condição miserável, caída, suja, mesmo sabendo das nossas condições. O seu amor é incondicional. Esse é o final de Paulo. É isso que ele está dizendo, graça e paz a vós outros. Fala muito, mesmo sabendo das nossas condições, o seu amor é incondicional. Mesmo assim ele decide nos amar, nos atrair, nos perdoar, nos justificar, nos salvar, sem méritos, sem merecimentos, sem bondades, sem justiça alguma em nós, sem nada de bom havendo em nós, mas tudo de ruim ele viu em nós. Ele sabia que estava em nós toda a perversidade e acúmulo de maldade. Então, pelo favor imerecido, recebemos de Deus aquilo que não merecíamos. Recebemos perdão, justificação, amor, salvação, garantia de vida eterna. Tudo isso recebemos por meio do centro dessa mensagem. Recebemos por meio do Cordeiro de Deus, enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. E isso é graça. É isso que Paulo quer dizer, graça e paz a vós outros. Aleluia! E depois disso vem a paz agora. Leia rapidinho comigo Efésios capítulo 2, para que nós entenda melhor essa paz. Eu vou acabar aqui agora, para que nós entendamos o que significa essa paz. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Vamos entender essa paz agora. Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha lá, vamos lá. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Como é que filhos da ira podem ter paz? Como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É depois disso vem a paz. Agora temos paz. Agora, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Descansamos tranquilos e seguro, sem temor do mal. Não somos inimigos, mas não somos mais filhos da ira. Agora somos reconciliados com Deus. Por meio dessa reconciliação, por meio da graça, nós temos paz. Somos amigos de Deus, filhos, herdeiros, segundo as suas promessas. E é isso que Paulo quer dizer quando ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Cristo nos abençoe mais e mais, e que essa palavra possa ficar guardada dentro dos nossos corações. É só o começo, domingo tem mais. Amém, irmãos, amém.